Minha mãe certo dia chorou. Eu de longe pude escutar. Ecoou ao som do tambor que a noite fez acordar. O lamento de uma escrava é pior que uma alma sofrida. Uma criança largada e esquecida no olhar, uma lágrima caída. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Basta só eu me livrar do açoite que o Senhor insiste em me dar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Meu corpo está cansado, mas minha alma vai suportar. Ai, 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 ai. 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 Toda noite eu lhe caí. Meus irmãos vêm me libertar. Me avisaram hoje cantando, enquanto ficavam a plantar. Pegarei sementes da terra, vou plantar em outro lugar. Matar a planta ruim, depois do fruto eu arrancar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Basta só eu me livrar do açoite que o Senhor insiste em me dar. Minha mãe não chore mais, seu filho um dia vai voltar. Minha carne está cansada, mas minha alma vai escutar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bom dia a todos, amigos e amigas que estão acompanhando a Semana Literária da Escola Fusarca e Folia. Hoje, quarto dia, numa semana recheada de palestras, de falas, de equipe. E que equipe nós montamos para essa primeira Semana Literária, né? Equipe de apoio lá de Recife, que é uma equipe que nos acompanha desde as modificações que a gente vem fazendo aqui na escola, equipe do Rio de Janeiro, do Paraná, de São Paulo. Então, grandes pessoas, grandes palestrantes. E hoje não podia ser diferente, estamos trazendo um monstro de Recife, né? Uma professora maravilhosa, com um trabalho maravilhoso, só para deixar ela mais tensa ainda. Seja bem-vinda, minha mais nova amiga Joselma. Vem trazer hoje um tema bem legal, é um tema que todo mundo precisa ter acesso, não só os profissionais da educação, mas também os pais, né, para entender um pouco como é que funciona essa questão de programação educacional da BNCC. Então, a gente está trazendo a Joselma para falar um pouquinho, a gente debater, a gente
deixar um pouco, né, do conhecimento para todos que estão nos assistindo. Se quiserem ir deixando perguntas aqui, pode deixar, a gente vai fazendo de acordo, conforme vai indo a fala da Joselma, a gente vai fazendo as perguntas, ou eu vou deixando um pouquinho mais para o final também. Bom dia, Joselma, não deixei você falar ainda. Pode continuar. Bom dia, bom dia. É um prazer, Gabriel, estar aqui. Está sendo um prazer te conhecer, mesmo assim à distância, assim, de cara. Já gostei de você. Ai, que bom. E para mim está sendo mais um desafio, né? Porque quando Mônica tão citada em todas as palestras, a querida Mônica, amiga do coração, companheira de trabalho, colega, tá, uma parceirona. Quando ela me fez o convite, ela lhe representou, ela falou, olha, Jô, aí ela, ó, vai ter uma palestra, aí me convidou, só que eu pensei que eu ia poder pensar, né? Ela me convidou e automaticamente ela mandou a imagem da Semana Literária com meu nome lá. Eu, poxa vida, será que eu vou dar conta? Então, assim, eu sou pedagoga, já tenho uns anos na educação, já trabalhei com todas as etapas da educação básica. Trabalho há uns anos, eu saí de sala de aula, estou na Secretaria de Educação. Trabalho na Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, e também já trabalhei na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E a gente já trabalhou uns anos com educação infantil, na divisão de educação infantil, com Flávia, que foi a primeira palestrante da semana. E atualmente estou na divisão de anos iniciais e no núcleo de programas e projetos. Então, a gente, vez por outra, por conta das demandas, por conta da necessidade de atualização, a gente trava algumas discussões sobre a BNCC, a gente discute com um grande grupo dos professores em eventos maiores, menores, e hoje é um desafio, porque eu tenho assistido às outras palestras e só tem fera, viu? Isso assusta. Isso assusta para quem já está nervosa. Mas, assim, tem sido uma experiência linda. Achei lindas, emocionantes os depoimentos. E eu tentei fazer um resumo do que trata a BNCC em relação à literatura, porque também é um tema importante, mas a gente não esgota ele num momento só, numa hora. E se fosse para a gente passar mais horas falando sobre ele, é exaustivo, né? Porque o documento é grande e ele tem vários enfoques. Então, eu fiz um resumo que eu achei mais interessante e espero que vocês gostem. Estou aqui. Você já quer começar com o slide, então? Já coloco aqui, então, para a gente... Deixa eu já compartilhar aqui. Coloca. Isso. Nós vamos deixar na tela assim mesmo, para que eu possa conseguir mexer melhor aqui, mas com certeza a Joselma vai ir falando aí com toda a propriedade. Pode começar, minha querida amiga. Pronto. Eu espero, como Gabriel mesmo já deu aí o spoiler, eu estou extremamente nervosa, então eu corro o risco de gaguejar ou de falar rápido demais, ou os dois, que pode ser mais complicado. Então, eu vou tentar... estou dando o meu melhor. Passa aí para mim, Gabriel, por favor, para o segundo slide. Pronto. Os melhores livros são aqueles que conseguem uma e outra vez que alguém se contenha. Levante o olhar, contemple a região, respire profundamente, deixe banhar pelos raios do sol, mesmo que esse não brilhe. Eu estava tentando começar com uma reflexão. E aí, quando eu li esse pensamento, eu fiquei pensando, como é que eu vou falar dele? E aí eu assisti
a palestra de Lani. E quando ela se encontrou com Joana, que falaram sobre Kione, né? Não errei não, né? Quando falou Isso sobre mesmo. Kione, que é o livro que eu ainda não tive o prazer de ler, aí, para mim, o depoimento dela sobre o livro foi assim, está em cheio, está altamente encaixado nessa reflexão, porque a influência do livro, o que despertou emocionalmente aquela leitura para ela, como mexeu com os sentimentos dela, é exatamente o efeito que um bom livro causa na gente, né? Quantas vezes a gente tá lendo um livro, está tão envolvido no livro que não quer fazer mais nada, fica pensando no livro, quer terminar o livro, mas tem que parar para fazer outra coisa. Então, assim, essa reflexão, ela trata de envolvimento, de uma boa leitura de um livro que seja que tenha sido bem escolhido e que esteja alimentando o desejo da leitura e despertando o sentimento do leitor. E é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar hoje em relação à literatura, tá certo? Passa aí, por favor, Gabriel. A Base Nacional Comum. A base, ela é um documento norteador. Ela veio com a proposta de definir as aprendizagens dos alunos que devem ser desenvolvidas ao longo das etapas da educação básica, em todos os anos da educação básica. Ela serve de orientação para os municípios, para que chegue nas escolas, para municípios e para estados. Só que a gente não pode também deixar de considerar, mesmo a partir do momento que a gente está fazendo o uso, e que tem que ser, porque é um documento oficial do MEC, a gente tem que respeitar as particularidades de cada região. Então, por mais que a base ela tenha como perspectiva igualar, minimizar as diferenças, as discrepâncias nas aprendizagens do país, é impossível isso acontecer sem que haja um respeito às particularidades regionais, culturais de cada povo. E aí, ela traz uma concepção, ela identifica, para começar a falar, a gente tem que só falar um pouco sobre o currículo. Então, ela identifica o currículo a partir da comunhão dos valores que orientam a LDB e as DECNEs, as diretrizes curriculares nacionais, e reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética e moral. Essas dimensões, o que é que tratam essas dimensões? Elas tratam do desenvolvimento do conhecimento, do desenvolvimento das aprendizagens, do desenvolvimento físico-motor. Ela trata das relações sociais, afetivas, das relações e das interações sociais do estudante em seu contexto, no contexto no qual ele está inserido, no contexto social, da sua construção enquanto cidadão, do desenvolvimento da sua cidadania, dos seus sentimentos, das crenças, dos valores. Então, todos esses elementos... Pode passar, Gabriel? Deixa eu aproveitar e fazer algumas inserçõezinhas bem devagar. Então, essa BNCC, só para os pais também que estão acompanhando a gente, né? A BNCC é a que dá, então, um norteador geral, assim, para todo o país do que deve ser trabalhado nas escolas, né? E as escolas devem seguir, pelo menos, essa linha de raciocínio, para que, por exemplo, um aluno daqui do Rio Grande do Sul, que se mude, por exemplo, para São Paulo ou para Recife, continue tendo a mesma linha de educação que ele tinha no Rio Grande do Sul. Seria isso, né? A ideia é essa.
A ideia é essa, sabendo-se que, de acordo com as particularidades de cada região, de cada escola, a gente não consegue encontrar um alinhamento perfeito entre os conteúdos, entre as aprendizagens que estão sendo desenvolvidas. Mas a ideia é que todos tenham o mesmo norte, todos tenham. O documento ele veio para dar isso, trazer isso. Inclusive, quando a gente não vai falar muito disso que eu vou agora, porque realmente o documento é muito grande, mas a partir se alguém tiver a oportunidade de baixar a BNCC ou tiver em mãos, você vai ver que mais adiante eles vão ter as matrizes. Então, nas matrizes, você vai ver as competências, o que é para ser trabalhado. Então, a partir daquele planejamento, as escolas vão se organizar e vão atualizar seus currículos e vão desenvolver os seus planos de aula. Inclusive, isso serve tanto para também da diferença de se sair uma criança da escola particular para a escola pública ou vice-versa, também ter a mesma linha de raciocínio, né? Só para os pais entenderem um pouco. A ideia é essa. A ideia é essa. E aí, quando eu falei das dimensões, peraí um momentinho, deixa eu tirar um sonzinho aqui que tá, não posso não, se eu tirar o som dele, eu tiro o som da gente. Quando eu falei das dimensões, as dimensões, elas estão perfeitamente relacionadas à concepção de literatura. Porque literatura, ela significa para o ser humano, é significativa para o ser humano porque ela permite o diálogo entre a realidade e a fantasia, não só contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a aprendizagem na leitura de mundo e ampliando o olhar reflexivo sobre os desafios enfrentados pelo indivíduo durante a vida escolar. Então, a literatura, a literatura é tão grandiosa que ela consegue se inserir no que está nas concepções traçadas nas dimensões da BNCC, mesmo sem ter sido feita para isso. Ela antecede e muito esse documento e ela é como ela transita tranquilamente pela BNCC, mesmo nos momentos em que ela não está sendo citada literalmente no documento. Eita, já ia passar, pensei que era eu. Passa aí, Gabriel, por favor. Ela não está, na BNCC, a literatura ela não está destacada isoladamente como uma disciplina, um componente curricular que é uma disciplina. Então, ela tem pais nos ouvindo, né, Gabriel? O nosso público também são os pais? Sim, então, sim, também são os pais. Isso. E quando a gente fala componente curricular, muita gente fica pensando, o que é o componente curricular? São as disciplinas. Então, a literatura ela não está destacada isoladamente no documento da BNCC como uma disciplina. Você não encontra nenhum capítulo totalmente voltado para a literatura. Mas ela transita em todas as etapas, ela transita em todo o documento, desde a educação infantil até o ensino médio. Mesmo que você, ao ler a BNCC, você não encontre uma referência direta à literatura, mas ela está lá, em muitos momentos do documento. Açaí, por favor. Fazer mais uma inserção aqui. É legal essa tua fala, legal essa tua fala a respeito da literatura introduzida desde a educação infantil, porque é uma coisa que eu me deparo, por exemplo, com a nossa realidade aqui, que a maioria dos pais também não tem conhecimento de que a literatura ela pode ser trabalhada desde o berçário, né? E que quanto mais cedo a gente trabalha essa literatura, fica melhor a percepção da criança de mundo, de universo, exato, né? De maneiras de se trabalhar. Então é bem interessante.
Muitas vezes as pessoas, até as grávidas, vamos ler para a barriga, né, para o bebê, para ele ser um bom leitor, mas não é só ser o leitor pelo leitor, é para ele, como você falou, para ele ter uma visão de mundo diferente. Então, por exemplo, nas creches, na educação infantil, como você falou, desde o berçário. No berçário, a gente pode ler para os bebês, independente de quantos meses aquele bebê tem, se tem 1 ano, se tem 2 meses. A gente pode, a partir do momento que ele vai crescendo, aí a gente já pode criar situações dentro do berçário, no caso, numa instituição escolar, em casa também, mas isso acontece mais numa instituição escolar, onde ele tenha acesso ao mundo letrado, onde ele se perceba aos pouquinhos. A pessoa pode até pensar que bobagem, porque ainda se tem muito aquela concepção de educação infantil, a criança só vai brincar, não precisa de muita coisa, né? Mas se aprende muito com o brincar também, se aprende muito com o toque. Então, assim, por exemplo, já tem muito, isso não é tão novo, já tem há mais de, sei lá, 10 anos, 5, 7, não sei ao certo, mas a gente já tem muito acesso, principalmente nas feiras de livros. Há livros para as crianças manusearem no banho, há livros fofinhos que parecem travesseiros, há os livros sonoros. Então, todo esse material, ele é para, desde já, aproximar a criança da literatura. Porque a literatura... Ui, fala. E essa semana literária que a gente organizou aqui, ela vem trazer o lado cultural, que também tem dentro da BNCC, justamente para mostrar isso, que a gente pode trazer a literatura para a criança, inclusive em forma de teatro, né? Ou da dança, ou de movimentações, de expressão corporal, e tudo isso a criança já vai trabalhando essa literatura, né? Que não é uma literatura só de livro, é uma literatura também de olhar, de sentir, de aproximar aquela cultura e aquela história da criança, né? Exatamente, exatamente. E para a gente trabalhar com crianças, a gente, enquanto educadores, a gente tem que saber, tem que aliar o encanto ao planejamento. A gente tem que saber o que a gente está querendo, o que a gente vai querer estimular, o que a gente vai querer proporcionar à criança com aquela literatura. É como Giva estava falando, na educação infantil a gente tem que ensinar de uma forma que a criança nem perceba que está sendo, que a gente está passando assim, uma tarefa, uma atividade da escola. Ele tem que fazer com leveza, com alegria, de maneira que ele vá aprendendo, que a aprendizagem ela flua, ela aconteça de uma maneira leve. Porque aí fica mais fácil, tanto para o educador quanto para a criança que está aprendendo, né? Sim, perfeito. Passa aí para mim, para você. Tu passou muito não, Gabriel? Não, estamos no sexto. Certeza? Certeza. É porque eu vi girando, aí eu me apavorei. Ah, sim, não, fique tranquilo. Então, veja só. A BNCC, ela estabelece 10 competências que tem como a pretensão que o aluno desenvolva ao longo da sua educação básica. Então, das etapas da educação básica. Então, a perspectiva é que em cada ano da educação básica, da educação infantil ao ensino médio, os estudantes eles consigam desenvolver as 10 competências que estão postas no documento. Dentre as 10 competências, eu destaquei aqui duas que, na minha visão, elas estão mais relacionadas à literatura. Se bem que, mesmo com o destaque dessas 2 competências, se a gente for ler todas elas, e dependendo da visão que o professor tem, de como qual é a maneira como ele conduz a aula dele e organiza a sua aula,
quase todas as 10, ou todas, eu ainda ouso em dizer, podem ser trabalhadas numa perspectiva de utilização da literatura como suporte ou como início mesmo das atividades. Então, assim, a terceira competência, ela fala em valorizar e fluir as diferenças, as diversas manifestações artísticas e culturais das locais, as mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. É como você falou, você citou o teatro. Então, foi teatro, não foi que você citou? Então, assim, eu não consigo visualizar manifestações artístico-cultural sem a literatura. Para mim, é inerente a esse tipo de trabalho a utilização da literatura. Até a produção de literatura ela pode advir desse tipo de atividade. E a segunda, a nona, que fala, a nona competência, envolver-se em práticas de leitura literária, que possibilitam o desenvolvimento do senso estético para a função, valorização à literatura e outras manifestações artísticos culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário, encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Então, essa diz tudo, né? Essa emana a literatura para todos os lados. Então, houve só um destaque nessas duas, porque, para mim, foram as que chegaram, que citaram mais diretamente a literatura, mas a gente tem a primeira competência, que trata da diversidade histórica, a gente tem a primeira, que fala dos conhecimentos históricos, tem a quarta competência, que trata das diferentes linguagens. Então, mais um exemplo de como a literatura ela transita no documento. Passa aí para mim, por favor, Gabriel. A literatura ela aproxima os estudantes aos conteúdos culturais e desenvolve uma reflexão crítica sobre sua prática, sua própria formação, permitindo reconstruções de valores linguísticos, culturais, ideológicos e sociais. A literatura, ela auxilia no desenvolvimento socioemocional das crianças. A literatura, ela faz com que a gente desenvolva elementos como a criatividade, a imaginação. A gente pode trabalhar valores através da literatura. Então, a literatura, ela faz parte da educação, da formação do ser humano. Lá na frente, quando eu li um pedaço do documento, eu estou gaguejando, mas não é só porque eu estou nervosa, não. É porque a visualização dos slides, para mim, em algum momento aqui, está meio embaçada, aí tu sabes, né? A pessoa usa óculos. Se você quiser, eu abro aqui, não tem problema. Não, tá beleza. Então, assim, a literatura, ela faz parte do desenvolvimento humano, como foi visto no início, quando a gente estava falando sobre o currículo, ela faz parte do desenvolvimento integral do ser humano. Então, eu fiquei muito, muito empolgada quando eu vi as outras palestras, e cada uma delas só ratifica o que a gente vem falando até agora, não é? Como é importante para a criança ter contato com livros, como é legal, como é prazeroso para ela manusear os livros. Mesmo as pessoas, mas ele não gosta de ler. Mas quando você pega uma criança pequenininha que dá um livro, ele pega, ele cria histórias, ele faz de conta, ele faz de conta não, para ele está lendo. Ele abre o livro e, às vezes, a gente tem que estar entendendo direito o que aquela criança está falando, porque é tão pequenininha, mas ela está lá com o livro, ela manuseia. Então, o interesse pela literatura, ela vem desde os pequenos, né? Passa aí um pouquinho? Pode passar. A gente eu não vou falar aqui sobre o ensino médio, não. Mas aí eu vou falar um pouquinho sobre o ensino fundamental
e sobre a educação infantil em relação, tratando do tema que é a BNCC e a literatura. O ensino médio na BNCC, o ensino fundamental, ele é estruturado em áreas do conhecimento, competências específicas por áreas e competências específicas de componentes. Então, quais são as áreas dos conhecimentos? Passa aí um pouquinho, por favor. Pode passar. São 5 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Na área das linguagens, a gente tem as disciplinas língua portuguesa, arte, educação, educação física e língua inglesa. Em matemática, matemática. Em ciências da natureza, ciências. Em ciências humanas, geografia e história. Ensino religioso, ensino religioso. Em todas essas áreas, a gente pode, em todas essas áreas, se nós formos ler o documento na íntegra, a gente percebe a presença viva da literatura. Passa um pouquinho, Gabriel. Ela não é importante só na disciplina de língua portuguesa, só quando a gente trabalha a língua portuguesa e redação. Como era sempre usual, né? A gente sempre pensava que para trabalhar a literatura tinha que ser em língua portuguesa ou para o desenvolvimento da aprendizagem de produção de redação, né? Mas não é assim, não. No documento, ela tem um destaque maior em língua portuguesa. Ela tem um destaque maior em língua portuguesa no que se trata de práticas de linguagens. É de linguagens. Eu botei práticas de leitura, mas é prática de linguagens. Eu vi e pensei que tinha retificado. Em práticas de linguagens. Quando a gente observa no documento tudo que trata de prática de linguagens, tem várias vezes a citação da literatura, seja como desenvolvimento do pensamento crítico do estudante, seja como possibilitando a aprendizagem, seja como desenvolvendo questões cognitivas que dizem respeito, o que são questões cognitivas? Ao raciocínio, à construção de pensamentos, a reflexões. Porém, a gente também percebe a literatura em outras disciplinas. Até mesmo na BNCC, quando eu citei aqui 3 disciplinas, onde quando a gente vai ler sobre eles, sobre os componentes, sobre as competências específicas dessas disciplinas, tem a citação da literatura. Em geografia, a BNCC cita a literatura no desenvolvimento do pensamento intelectual, quando ela trata do conhecimento, da construção do conhecimento, do aluno, da visão crítica. Em história, eles tratam a literatura relacionando ela à história e cultura afro-brasileira e indígena e a estudos de arte e de literatura. Entretanto, eu não consigo visualizar, trabalhar a história sem trabalhar a literatura. Tu consegues? Não tem como. Como é que a gente dissocia? E eu não estou falando do livro didático, não, que a gente vai e usa na escola todo dia para fazer atividade. Mas não consegue. Um trabalho em cima dessa disciplina, estou citando história, não quer dizer que isso não valha para outras disciplinas. Sem o auxílio, sem a parceria, auxílio não, sem a parceria com a literatura, ele carece de riqueza, de qualidade. Então, é impossível, até para a gente ter acesso aos conhecimentos do nosso povo, da nossa cultura, a gente precisa correr para a mãe literatura, né? Verdade. E matemática. Na BNCC, ele faz uma citação da literatura quando trata de linguagem algébrica. Mas aí, quando a gente vai para literatura infanto-juvenil, que uma escritora me disse que não existe literatura infantil, juvenil, adulta, é literatura que a gente vai adequando de acordo com a idade da criança e com o interesse dela. É claro que a gente não vai pegar uma literatura que é um livro cuja história é focada numa visão adulta, com questões mais adultas,
para uma criança que não tem maturidade para aquele livro, né? Enfim, passa aí um pouquinho. Aí daí, para fortalecer o que eu falei agora há pouco, no slide anterior, sobre a participação da literatura em outras disciplinas, aí eu trouxe aqui alguns exemplos de livros que, se bem trabalhados, a gente pode alcançar conteúdos de diversas disciplinas, não só de língua portuguesa, mas de história, de geografia, de até ciências, de matemática, literatura possibilitando discussões sobre temas diversos. Aí eu puxei a sardinha para o meu lado e resolvi botar aqui, tu já está rindo, né? Resolvi botar aqui o exemplo, em primeira mão, de 3 livros de uma pessoa do meu coração, que é Mônica Beltrão, e que são livros dela, recentes, e que eu acho que é uma das pessoas mais produtivas nessa pandemia que eu tenho visto, viu? Então, esse livro, Gigas Histórias, lê para mim aí, Gabriel, que aqui está totalmente embaçado e eu não decorei, não. Gigas Histórias... Gigas Histórias, uma aventura de capoeira. Pronto, quando chega numa aventura de capoeira, tem só risquinha assim, amarela. Já estou com medo de estar ficando míope. Então, Gigas Histórias, uma aventura de capoeira, é um livro que ele pode ser trabalhado, lembrando, gente, que são exemplos de livros que é muito interessante. Já existem várias pesquisas de como se pode trabalhar conteúdos diversos a partir da literatura. Existem muitas pesquisas nas universidades. Então, veja, a gente tem um hábito lá, lá na Secretaria de Educação, a gente tem uma prática de... Olha ela aí. Uma prática, cheiro para tu. Uma prática de analisar livros de literatura que são passados para as escolas, para as bibliotecas ou cantinhos de leituras, para os estudantes. Então, assim, quando a gente analisa um livro, a gente analisa pensando, esse conteúdo, ele pode ser passado, ele é interessante ser passado para que ano? Qual é a faixa etária dos estudantes que é interessante passar esse livro? E aí a gente tem que ver a encadernação, a gente tem que ver... para os mais velhos, a encadernação é só pela questão mesmo de preservação do livro. Mas assim, a gente tem que ver as imagens, se as imagens elas não têm um teor sexista, se as imagens não... Se a história ela não tem uma indução a bullying, se ela não tem uma visão que alimenta as questões de racismo. Então, assim, de perseguição a crenças. Quando a gente vai escolher um livro para trabalhar com os nossos estudantes, é diferente de um livro que a gente compra para o nosso filho. Por quê? Porque se você compra um livro para o seu filho, mesmo que alguém diga assim, poxa, Gabriel, tu compraste esse livro para tua filha, e ela tem idade para isso, mas você conhece sua filha, mas você está em casa acompanhando, mas se ela tiver dúvidas, ela vai para você e ela sabe o que você pensa. É diferente de você chegar na sala de aula e passar e escolher um livro onde você não vai conseguir ter essa relação tão íntima de orientação com cada criança. Então, assim, esse livro, ele é muito legal. Ele trata de uma aventura de um grupo de crianças que jogam capoeira, e aí toda a história ela acontece num bairro aqui de Recife chamado Imbiribeira, e que tem uma lagoa muito linda, chamada Lagoa do Araçá, que vive sofrendo aos longos dos anos, protegem, cuidam, prejudicam a lagoa, então tem sempre um movimento em torno da preservação dessa lagoa, e aí vai a história do bairro. Então, regionalmente falando, é um livro que trata de história, que trata de cultura, que trata de movimento, que trata de amizade, que trata de relação com o outro.
Então, vejam quantos temas maravilhosos a gente pode abordar através de um livro. E ele é interessante para as primeiras séries dos anos iniciais, parece redundante, né? Porque o ensino fundamental, desculpa, ele é dividido em anos iniciais e anos finais. Anos iniciais começam do primeiro ano e vai até o quinto. Anos finais do sexto ano e vai até o nono. Os primeiros anos dos anos iniciais são, geralmente a gente considera, do primeiro ao terceiro, que são crianças menores. E os últimos anos dos anos iniciais são o quarto e quinto, que já atinge pré-adolescentes. E se for uma turma que tenha uma distorção idade-série, que no ensino público a gente vê mais essa realidade de crianças com 12 anos no quarto ano, até mais velhas, no quarto, no quinto ano. Então, a gente tem que ter um olhar mais apurado ainda na hora de escolher a literatura. Nesse caso, você não vai pegar uma historinha, às vezes a gente pensa, pô, essa história é tão legal, mas o menino de 12 anos vai querer ver uma história cheia de bonequinhos infantilizados? Não vai, né? Então, na hora de trabalhar com o estudante, a gente não pode esquecer que o trabalho tem que ser planejado. Você tem que saber, eu peguei esse livro muito legal, e aí, o que é que eu quero trabalhar com ele? Qual é o gancho que ele vai me ajudar a puxar no desenvolvimento, no trabalho com a aprendizagem das crianças? Aí a gente tem mais 2 livros aqui. Lê para mim, por favor, porque eu só estou vendo Capoeira em Cena. O primeiro livro é A Capoeiragem no Recife Antigo, Os Valentões de Outrora. Amo tanto esse livro. E o outro é Capoeira em Cena. Capoeira em Cena entre navalhas e memórias. Que são livros realmente que tratam de questões da nossa região. Lembrando que eu citei eles, além de ser excelentes títulos, foi carinho mesmo, né? Puxação para a autora maravilhosa. Então, e divulgação, né, gente? Leiam. Então, assim, esses livros, eles tratam não só da questão cultural da capoeira, eles tratam de história, eles tratam de movimentos sociais, eles tratam da relação política e social da época. Então, são livros que eles podem dar uma contribuição riquíssima ao trabalho docente, que é o trabalho do professor, na hora que for escolher uma literatura. Esse livro, ele já eu escolheria para as crianças mais velhas, 5º ano, 6º, em diante, até 4º ano, dependendo da faixa etária da turma. Ok? Passa aí, por favor. Pode passar. Se você quiser aproveitar para tomar uma aguinha, fica à vontade, Joselma. Estou equipada. Tá, que daí eu aproveito já para falar que amanhã nós sofremos uma alteração no nosso cronograma. Então, de manhã seria a palestra da Mônica e à tarde da Eleonor. A Eleonor vai fazer na parte da manhã e a Mônica vai fazer na parte da tarde. Tá? Se eu não me engano é isso, depois eu confirmo direitinho. E a nossa palestrante das 16 horas, a Juliana Lindner, teve um probleminha de saúde hoje, nada grave, então possivelmente amanhã ela não vai conseguir fazer a palestra às 16 horas, porque foi problema de dente, né? Então ela está indo para a cirurgia, inclusive, agora de manhã, mas depois ela vai fazer a gravação e vai deixar à disposição do pessoal no canal dentro da Semana Literária. Só para dar esses recadinhos para quem for acompanhar amanhã, e depois eu passo o cronograma aqui para já saber essas alterações. Vamos lá, mudei. Pronto. Dependendo da abordagem, as obras literárias podem ser o elo entre os componentes curriculares, disciplinas. Então, vejam só,
mais 3 exemplos de livros que também podem ser usados. Esses aqui, alguns até a gente pode utilizar na educação infantil também. Rita Não Grita, que é uma história de uma... Eu não sei se você já leu, mas é uma história de uma menina descompensada, estressadinha, e o livro se passa em como isso está se refletindo nas relações dela com as outras pessoas. Então, o livro, ele trata da questão socioemocional, ele trata de questões de controle das emoções, de relação, de respeito ao próximo. Aí a gente tem, então, eu acho esse livro muito legal. A gente tem Camilão, o Comilão, que é um livro que eu gosto tanto, e que de Ana Maria Machado, e que é um livro que a gente pode trabalhar matemática, porque é a história de um porquinho, é o que eu estava falando. Você não vai pegar Camilão e Comilão, Camilão, o Comilão, e botar para um menino de 5º ano. Ele vai querer ler um livrinho que tem um porquinho rosa na frente? Não vai, né? Ele já está pensando em namorar. Você vai botar um porquinho rosa na frente? Então, assim, eu gosto muito dessa história. Eu sou extremamente suspeita, porque eu esgotei a leitura dela quando minha filha era pequenininha, porque é um livro que é um porquinho, que é meio cara de pau, né? Ele come muito e sai andando e pedindo comida a seus amigos. E aí tem um final, né? O final ele muda a postura dele, ele dá uma pequena reviravolta. Mas nesse livro, no decorrer, a gente pode trabalhar o eixo números e operações, por exemplo, em matemática, tranquilamente. Existem obras literárias que, se pesquisadas com carinho, com cuidado, a gente pode avançar e muito na abordagem da obra e pode expandir ela. Aquele livro anterior que a gente viu, por exemplo, das crianças da Ginga, você pode trabalhar sustentabilidade, que é um tema que é fundamental para ser abordado com crianças, desde a educação infantil. A gente não pode deixar passar a questão da sustentabilidade. Então, Camilão e Comilão, você transita legal com as séries iniciais, o trabalho com matemática, com adição, com subtração, com até divisão, e você pode também trabalhar as relações, o respeito, o trato com os amigos, como é que deve ser esse trato, como é que deve ser o respeito, a troca. E tem Quiricu. Eu adoro Quiricu também. É outro livro que eu esgotei de ler aqui em casa, que é uma lenda africana e que é importante. Tanto as lendas são importantes, literaturas para trabalhar na escola, no ambiente escolar, mas é uma lenda africana e que também pode servir como mote para a gente poder trabalhar a cultura afro com as crianças. É um livro lindo, eu acho. Quiricu, não sei se você conhece, Gabriel, mas ele é muito gostoso, tem vários. Não conheço ainda. Ele é uma delícia. Aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de doar livros de literatura, agora que está havendo mais doação, porque tem livros que a gente se apega, né? Mas sim, esse Quiricu, eu ainda estou assim com uma relação muito afetiva com ele. Pode passar. Não basta. Antes de você iniciar a sua fala, só vou liberar a entrada de uma amiga nossa aqui, que vai fazer parte também da palestra. Joia. Aí... Coisa linda. Ela que fala desse Camilão, que eu já gosto desse livro. Seja bem-vinda, Mônica. Mônica vai fazer parte do nosso bate-papo depois, mais no final também. Oi. Chegando aqui para invadir, né? Chegar um pouquinho e trazer uma mediação de leitura com essa palestra rica, né? A Joselma, ela tem uma bagagem muito grande, né? Como, não sei se Gabriel falou, se falou, eu estava tão encantada anotando as informações com ela, mas ela é uma das pessoas que elaborou a política de ensino da Rede Municipal do Recife, é uma parecerista ímpar de livros de literatura, livros literários mesmo, e didáticos também.
Então, é um orgulho imenso dividir, partilhar com uma profissional como Joselma. Eu não vou dizer a idade dela, né, nem o tempo que a gente trabalha junto, que isso é feio, muito feio. Mas ela é uma das pessoas que tem uma... Eu digo que a gente lá na sala, a gente tem dinossauros, né? Dinossauros de referência. E ela é uma dessas pessoas, referência na rede, principalmente na elaboração dessa política e de atividades que compõem a nossa rede. Mas eu não vou falar muito não, porque o momento é dela. Eu estou aqui só ouvindo. Que bom! Ela exagera, viu? Ela exagera. Então, lembrando o nosso querido Paulo Freire, né? O maravilhoso, o grandioso Paulo Freire, não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Então, não adianta a gente oferecer para o nosso aluno, ofertar o livro pelo livro. Você tem que saber planejar o que é que eu quero que aquele livro, o que é que eu quero explorar com aquela leitura, sem perder o encantamento. Isso aí é um traquejo que a pessoa vai desenvolvendo, porque você não vai pegar um livro de literatura delicioso e vai chegar lá e sair fragmentando, o aluno vai perder todo o amor pelo que ele estava lendo. Que chato! Mas você tem que saber, quando a gente faz uma roda de leitura na sala de aula, o que é que a gente aborda? A gente lê ou traz o livro e lê para a criança, a Mônica que sabe mais sobre isso, que ela é uma contadora de história, ou a criança já levou o livro e leu em casa, ou a gente começa a ler partilhado. Como é que a gente, independente de como você faça no trabalho com aquele livro, mas você vai puxando o diálogo em cima do que a criança leu, e a partir daí você você contextualiza aquela história. A criança, muitas vezes, ela assim, desculpa a tosse, a criança, muitas vezes, ela se identifica com os personagens. Às vezes, o personagem está passando por situações nas quais as crianças se identificam. E isso é muito rico porque isso pode possibilitar situações das mais alegres às mais preocupantes, porque de acordo com a obra que você escolheu e com a reação que a criança teve, principalmente na identificação com os personagens, você pode perceber muita coisa sobre a vida e sobre o que aquela criança está passando. Então, assim, é muito importante, a literatura na BNCC, ela transita, ela está em todas as etapas das aprendizagens. Reforço, mesmo que você abra o documento e tenha, assim, ciências da natureza, aí você procura um conteúdo, não tem nada tratando sobre literatura, mas você pode usar a literatura ali. Ela está ali presente, mas nem sempre ela grita para dizer, estou aqui, mas você pode abordar praticamente, você pode abordar a maioria dos conteúdos a partir de uma boa literatura. E hoje em dia, que também tem a questão digital, onde você pode pesquisar, você pode encontrar livros, a criança, às vezes você não tem um acesso ao livro físico, vai no livro digital, e por aí vai. Tem vários recursos que a gente pode utilizar, mas é fundamental não deixar de lado o planejamento em cima do que a gente quer trabalhar com a criança. De jeito nenhum. Pode ser prazeroso, mas prazeroso orientado. Na educação infantil, a educação infantil na BNCC ela é estruturada a partir dos direitos e aprendizagens de desenvolvimento e campos de experiências. Pode passar? Pode passar, Gabriel. Os direitos e aprendizagem do desenvolvimento na educação infantil, a gente destacou explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades.
as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. E expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades emocionais, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Então, esses dois direitos, na minha opinião, são os direitos que eles têm uma aproximação maior com a literatura, principalmente quando a gente fala de expressar como sujeito dialógico, criativo, sensível. Então, quando a gente, durante a partir de uma literatura onde você pode, como eu acabei de citar o exemplo de uma roda de leitura, como você pode explorar, junto aos estudantes, junto às crianças, as emoções, os sentimentos, eles questionam, você vai contar uma história. Por exemplo, Rita não grita, alguns dizem, parece com a minha irmã, parece com fulaninha ali, aponta para o colega, tá certo, e como é que é? Não, tá errada, não pode gritar, e eles associam as situações do cotidiano, eles questionam porque ela faz isso, porque ninguém faz nada quando ela faz isso, e por aí vai o diálogo é muito ampliado em cima do trabalho a partir de uma literatura. Pode passar, Gabriel. E o campo de experiências? Os campos de experiências da educação infantil traçados pela BNCC são 5. O outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e tons e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. A gente vai ficar, eu destaquei os traços, sons e cores, e o escuta e fala. Passa, por favor, Gabriel. Gabriel saiu. Vou passar aqui. Eu acho que alguma situação que ele precisou só resolver. Eu saio, depois eu volto. Não precisa, não. Mas qualquer... Não consigo passar por... Não consigo, não. Vou ter que fazer outro esquema do slide. Tecnologia a serviço da improvisação, né? A gente é como a literatura. Esse é o plano B. Muitas vezes a gente conta uma história aí, quando a gente se programa todo. Quando a gente vai começar... as crianças começam, né? Mas isso aqui é o quê? Né? Não é? Aí a gente desconstrói tudo que a gente fez para atender às necessidades e às inquietações das crianças. Exato. A gente testa, vê o equipamento, aí depois a gente vamos para o plano B. Ele Pronto. Voltou, Gabriel, voltamos para o plano A. Ele voltou. Então, traços, sons, cores e formas. Ele trata sobre conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar. Possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagem, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc., a música, o teatro, a dança, e o audiovisual, entre outros. Eu penso que aí diz tudo, né? Não tem como trabalhar arte, cultura, movimento artístico, manifestações artísticas, sem ter a literatura. Eu não consigo visualizar isso. Passa aí, Gabriel. Com base nas experiências, elas se expressam, as crianças se expressam por várias linguagens, tendo suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria coletiva e individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. É tão rico trabalhar com a literatura que você pode criar uma literatura a partir do que você trabalhou com uma criança. Você pode fazer produções de livros, ou físicos ou digitais, você pode fazer encenações,
você pode fazer uma série de atividades que aproximem a criança da literatura, da leitura, da escrita, que favoreçam a aprendizagem da criança a partir da leitura e da escrita, mas que também aproxime ela dos conhecimentos que são fundamentais para o seu crescimento interior, para a sua construção. A construção é individual de cada indivíduo. Ficou redundante, né? Ficou estranho. Individual de cada criança. Então, é muito importante, a partir do momento que você faz também com que a criança possa produzir a literatura dentro da escola. Escuta, fala, pensamento e imaginação. As experiências com a literatura infantil propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribui para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento do mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, entre outros, propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários e diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação dos livros, que é importante. Quando a gente trata de escolher uma boa literatura para a educação infantil, a encadernação, o material, aí ele tem uma importância maior, porque aquela criança ela vai manusear muito o livro. Então, você não pode dar um livro que, na primeira vez que a criança toque, ele se desmanche. Você tem que ver o tamanho da fonte, o tamanho da letra que está naquele livro. Você tem que ver as imagens, tendo os cuidados que eu falei antes, os cuidados das concepções que aquela história pode passar. Mas tem que ver se a encadernação é boa, se as imagens são atrativas para a criança, se as histórias estão de acordo com o que eu estou querendo propor enquanto educador, e se ela pode manipular o livro. Tem livros com texturas, tem livros, diversos livros que podem auxiliar e muito também no desenvolvimento psicomotor da criança, na sensibilidade. A literatura é fundamental para a educação infantil. Essa aqui eu vou... Um momento. Ela é fundamental para a educação infantil. Então, eu botei aqui o exemplo de 3 livros, novamente puxando a sardinha para o lado do meu coração. Um livro, O Mistério das Letras, de Mônica Beltrão, O Baú de Surpresas e uma literatura de cordel, Brinquedos Populares. No Baú, no Mistério das Letras, trata de um concurso de leitura entre os animais num jardim. É um livro gostoso de se ler e que pode-se trabalhar também, além das questões de leituras, de linguagens, a gente pode trabalhar as relações também, que é fundamental serem sempre enfocadas no trabalho com as crianças, no cotidiano da escola. O Baú de Surpresas e Brinquedos Populares, que é um cordel que fala de uma maneira divertida, sobre a questão dos brinquedos populares. Todas as crianças gostam de um brinquedo ganhar, sozinha ou acompanhada de alguém para poder brincar. Brincando se desenvolvem e não vê o tempo passar. Mas antes de fabricarem esses brinquedos que a gente compra quando vai à loja para dar a alguém de presente, existem outros brinquedos usados antigamente. Então, isso é só um trecho do cordel, que ele é bem grande, mas que a gente pode pensar que, a partir desse cordel, você pode trabalhar tudo, inclusive sustentabilidade, quando a gente vai para a produção de brinquedos e vai utilizar materiais recicláveis. E aí você pode puxar o gancho para vários temas importantes de trabalhar com uma criança. São livros que são literaturas que é importante a gente estar variando o gênero literário com as crianças. Encantar-se é uma tarefa com a qual nos confrontamos constantemente durante nossa trajetória de vida. Todos se encantam por diversos fatores, motivos ou ações, e encantar-se é se sentir surpreendido com o que julga ser novo. O encantamento pela leitura é a surpresa de se criar um hábito pela mesma. Este
o melhor hábito e mais saudável de todos, pois a construção do mesmo fomenta a formação crítica e sensorial do ser humano. É tudo que a gente falou aqui sobre literatura, e é como a gente pode explorar todas as competências, todos os componentes e habilidades que estão postas na BNCC. Eu espero que tenha sido satisfatória a nossa conversa, e é isso. Obrigada, Gabriel e Mônica. E aí, passou um pouco o nervosismo? Ai, foi muito bom, minha amiga, muito bom. Fique tranquila com isso. Moniquinha vai trazer hoje para nós uma contação de história para dar uma enfatizada aí no trabalho que a Selma trouxe a respeito da literatura, de como a literatura é importante. E Mônica vem, deixa até eu dar uma análise, não vem hoje com seu batom vermelho brilhante, purpurinado. É conhecida como a contadora de história do batom vermelho, sabia, Joselma? Ela faz isso aqui também. Mônica, que amanhã vai estar conosco na parte da tarde, né, Mônica? Isso, na parte da tarde. Isso, às 14 horas. Às 9 horas da manhã nós teremos Leonor Eugênia, a moleca daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falando sobre dedoches, o trabalho que ela faz com contação de história, com dedoches, amigurumis. É um trabalho muito bacana que a Leonor faz. E na parte da tarde, então às 14 horas, Mônica Beltrão, fazendo a sua apresentação caracterizada e tudo mais, que a Mônica adora se caracterizar para fazer as suas contações de história. E na parte mais da tarde, às 16 horas, então, a gente não vai ter a palestra por problema de saúde, mas depois a nossa querida amiga Juliana Lindner vai fazer a gravação do tema dela, que também é extremamente importante. Ela trabalha ela tem um projeto dela que ela desenvolveu, que faz leitura corporal e outros. Eu não vou dar spoiler do assunto, porque o assunto é bem importante, bem legal, para que todos saibam, mas é um assunto de extrema relevância, principalmente para educadores, para o pessoal que trabalha com educação infantil, para ajudar, auxiliar em amenizar algumas questões que a gente se depara dentro de escola. Mônica, com você então, vou te trazer para o meio da tela aqui, deixar a nossa querida Joselma agora de segundo plano. Então, segundamente, bom dia, né? Estou aqui no meio da noite, remoto, né? A gente está se dividindo entre presencial e remoto aqui. Mas eu quero pedir licença. Quando a gente conta uma história, a gente pede licença para entrar na vida das pessoas, trazer um pouco de magia para a vida delas. E hoje eu trago duas histórias que não tem como deixar de celebrar, de pessoas que passaram por aqui, e pessoas que precisam, né, ser anunciadas como pessoas que impactam nossas vidas através da literatura. Aí aproveito para falar de Joselma, né, também, porque ela é uma das pessoas que avalia, todas as vezes que eu estou fazendo um texto, eu disse, Zefa, quando a gente brinca, dá uma olhadinha nesse texto, e ela diz assim, todas as vezes ela diz assim, sua opinião não conta, porque você exagera demais. Mas é um exagero literário, e com um coração cheio de afeto, né, eu chego para ela, porque eu sei que ela, como a gente diz na capoeira, né, ela navalha, ela não perdoa, o que tiver para corrigir, ela vai buscar para corrigir. E ela é uma das pessoas responsáveis pela avaliação, pelo parecer dos textos que eu faço para a literatura, para a criançada.
E por confiar muito no trabalho dela, não só como parecerista, mas como leitora, né? Então, a gente só pode incentivar a leitura se formos leitores, leitoras ávidas, leitores ávidos dentro do processo. Dentro dessa questão da literatura, eu trago duas situações. Uma delas é o Chocalho Mágico do Rei, que é do meu amigo Givanilson Soares, né, que popularmente chamamos ele de Zé. Aí, ele é Zé, né, Zefa, sou eu e Zefa é Joselma, né? Então, geralmente, quando a gente ama muito as pessoas, né, também, a gente coloca apelidos e tudo é questão de dimensão literária. Então, cada um tem um apelido diferente, né? Seja Zé, Zefa, Batom Vermelho, seja, enfim, outras situações. E o Chocalho Mágico do Rei nasceu numa história para lá de especial. Como diz meu filho mais novo, eu acho que nasceu lá em Melondon. Melondon? Onde fica Melondon? Aí você vai captando situações onde foi que essa criança foi buscar a palavra Melondon. E trazer para a literatura. E eu e Zé, a gente sabe que a gente passou um grande período vendo Detetive do Prédio Azul. E lá no Detetive do Prédio Azul tem muitos personagens que trazem um pouquinho da magia literária, inclusive lá em Melondon. Ele começou a trazer essas situações assim, que é que o Chocalho Mágico do Rei, né, tem. Então, se o Chocalho Mágico do Rei, por uma criança, né, de 8 anos, está lá em Melondon, então vamos trazer Melondon para perto de nós. E essa história se passa num reino tão distante. Imagine vocês, num reino tão distante, com tantas magias, que tinha um rei. Um rei que gostava muito de brincar. Um rei assim. E tudo para ele era magia. E passava grande parte do seu dia se divertindo. Se divertia para lá, se divertia para cá. Eram brincadeiras que não acabavam nunca. Mas vocês acreditam que eram tantas as brincadeiras que ele se entediou. Ele queria uma brincadeira nova. E não achava. Mas, como um bom rei sábio, ele teve uma ideia. E vocês sabem que ideias são coisas muito perigosas. Nessa ideia, ele decidiu propor um concurso. Vocês acreditam que era um concurso para incentivar as pessoas a produzirem e a ele que trouxesse uma brincadeira nova que encantasse o rei, ganharia um baú cheio de ouro. E um baú cheio de ouro, não só naquela época, mas na época de hoje, seria a solução de muitos problemas. Então, numa manhã de concurso, o rei anunciou. Anuncio para todos os súditos e súditas que o concurso está lançado. Todo mundo achou que concurso de quê? O rei, todo cheio de poder, colocou uma manhã de concurso com brincadeiras novas. Todo mundo achou que seria muito fácil. Todo mundo estava trazendo concurso, tipo de bola de gude, peteca mágica. Estava falando, era tanta brincadeira, pipas voando pelo céu. Mas o rei ainda estava entediado. Nenhuma brincadeira tinha impressionado aquele rei. Ele estava tão acostumado a ter brincadeiras tão óbvias. Então ele foi para lá, foi para cá e decidiu encerrar. Disse que ninguém tinha uma ideia que agradasse seu coração. Foi então que um menino espivitado, que só a gota, veio lá, nem sei se era de Melondon, veio lá, longe, e foi desembestado, batendo lá na porta. E ninguém ouviu. De novo, com muito escândalo. Seu rei, sou eu, menino, que precisa trazer uma brincadeira nova. Os guardas, desconfiados, não deixaram o menino entrar. Mas o escândalo do menino foi tomando uma proporção tão grande que o rei escutou lá do seu trono, antes de se recolher para os seus aposentos. Você quer saber? Ninguém vai me colocar assim, uma impressão de uma brincadeira nova, de causar uma comoção. Mas já que esse menino está aqui, deixe ele entrar. Lá vem o menino.
correndo com todas as oportunidades. Seu rei, eu tenho uma brincadeira nova que o senhor não conhece. O chocalho mágico. Ele olhou para lá, olhou para cá. Chocalho mágico? Que brincadeira é essa, menino? O que esse chocalho é capaz de fazer? O menino animado, assim, que nem criança, quando se empodera das coisas. Olha, só funciona se estiver nas mãos de um rei. Pegue e verá o seu poder. O rei pegou o chocalho mágico. Vocês acreditam que ele olhava para um lado, olhava para o outro, nem sabia o que ele poderia fazer. Quando o rei pegou o chocalho, o silêncio tomou conta do castelo. Todo mundo esperando o que o chocalho ia fazer. Quando o rei novamente balançou, todos começavam a se balançar e acompanhavam o ritmo. Então, o rei começou a brincar. Nessa brincadeira, todo mundo se balançando. O rei se espantou com a magia do chocalho. Ele foi chocalho para lá, foi chocalho para cá, chocalho. E chocalho sem parar. Mas o rei não entendia. Como faria para brincar com aquele instrumento? Então, o que o menino disse? Ele só funciona melhor se usarmos música. O rei pensou e lembrou de 2 músicas que a sua mãe cantava para ele. Depois ele cantou sua própria canção. Seu rei mandou dizer, bata palma sem parar. Agora, vocês acreditam que o povo começou a ir na onda do rei? E bateu palma. Ele caiu na risada, vendo que todo mundo estava imitando o que ele estava querendo dizer. Depois ele começou. O rei mandou bater o pé, bate o pé. O rei mandou bater o pé e para. Agora, quando o rei parava a música, todos ficavam congelados. Ele adorou a brincadeira. E depois passou o tempo todo criando versos. E a literatura foi chegando junto com a música. Todos acabavam se divertindo ao final. E muito do que aconteceu naquele dia foi graças à magia e o envolvimento de todos. O menino ganhou seu pote de ouro. E o rei aprendeu que a simplicidade das pequenas coisas sempre vai alegrar o nosso coração. E assim o reino ganhou uma nova brincadeira, a brincadeira da cooperação, onde a música e a literatura podem ganhar o seu coração. Se foi o fim, acho que não. Muitas brincadeiras começaram a acontecer depois daquele dia, com emoção, calor e muito amor no coração. Esta é uma história de Vanilson Soares, o chocalho mágico do Rio. E você, tem o seu chocalho? Qual magia envolve seu coração? Possamos construir um chocalho de história e encantar a todos que estão à nossa volta pela partilha e pela emoção literária. Um beijo grande, eu vou para outra história. Deixa eu ver se posso contar outra história aí. Tem que ver com o Gabriel, né? Pode sim, vamos lá. Essa história a gente vai ter que prestar uma atenção também, né? Mas é uma história que eu preciso ler todos os pontos do livro. Essa história do chocalho mágico do rei, a gente dá umas improvisadas, né? A gente conta com as nossas palavras como a história chegou ao nosso coração. Mas outra história que chegou fortemente ao coração é como o Ju estava colocando, né? Na BNCC, a questão da literatura está presente em todas as dimensões, todas as disciplinas, tudo que tem na nossa vida, como ela colocou, né? O que é que a gente pode atrelar, o que é que a gente pode relacionar, o que é que a gente pode trazer de aprendizado por essas histórias. Então, o chocalho mágico do rei, a gente tem uma série de situações. Então, o que é que pode trazer para o seu coração? E uma dessas histórias é da minha amiga Joana, que é Quione, a pequena mandingueira, a lenda do berimbau. É o início de uma série de livros com Quione, que terá uma gama de aventuras para trazer para todos nós. O livro
de Joana Carneiro Vasconcelos, mais conhecida entre nós como Contramestra Moçambique, é um livro de muitas partidas, feito a muitas mãos também, assim como do professor Givanilson, nosso amado Zé. É um livro que traz, desde o início, uma magia encantadora. Ione é a pequena mandingueira, mas é uma mandingueira, assim, muito querida. Uma menina pra lá de especial. E vocês acreditam que eu até me perguntei, será a Joana a pequena mandingueira? Pois deixa eu dizer a vocês. Era uma vez uma menina que morava numa pequena aldeia africana. Mãe! Chamou a mãe dela. E tome Kione lá. Lá vem a mãe de Kione de novo. E Kione estava lá. Estou aqui, mãe, disse a Kione. Kione, você já estava na mata de novo. Lembra do que eu falei sobre a mata? Lá é onde mora o rei das matas. E você não pode ir para essa parte fechada sem ser chamada. Estava lá nossa Kione. Kione, assim, prestando bastante atenção. A sua mãe que falava lá entre as pessoas, lá na vila onde ela morava. Vocês acreditam que era uma vila muito baixa, um lugar muito especial. Respondeu logo Kione. Mãe, eu gosto de entrar na mata. Aquela história das crianças questionarem o que é que a gente diz, né? Eu adoro entrar na mata porque ela é tão linda, tem árvores gigantes e um silêncio maravilhoso. Mas na parte fechada, juro, eu não vou, não. Eu tenho medo do escuro. E eu vou concordar até com Kione. Eu acho que às vezes eu também tenho. O rei das matas faz as árvores darem frutos, faz as folhas darem sombras e faz até sons com a mata. E faz assim. Até o churrasco. O fogo está lá também. É só prestar atenção para conseguir ouvir. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Se alguém está ouvindo algum som da mata. Vocês estão ouvindo algum som da mata? O som está lá. Significa que o rei das matas existe. Mas, Kione, eu chamei você, disse a mãe, porque eu preciso que você leve essas ervas para a vovó. Olha só a quantidade de ervas que Kione tinha que levar. Então, Kione pegou aquele cesto cheio de ervas, levou para o seu ladinho, pegou na peneira as ervas e se dirigiu para a casa da vovó. Só que lá, na casa da vovó, mas não era a casa do vovô? Acreditem que na história, mesmo trazendo um vovô, eu, leitora, imagina ir para a casa da minha avó, que é uma das magias que a Kione faz, levar você entre os tempos, entre as histórias, para um lugar que você gostaria de estar. Mas a verdade é que Kione tinha que chegar na casa do seu avô. E eu, Mônica, queria chegar na casa da minha avó. Aí assim, Kione foi, levou sua peneira e chegou lá dizendo: olá, vovô, como vai você? Eu trouxe as ervas. E o avô logo respondeu: ô, Kione, como vai você? Como vai de saúde? Eu vou bem, vovô, obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Vovô, é hoje que nós vamos buscar o fruto do baobá? Perguntou aqui. A gente pode até outro dia. Agora você pode brincar. Já trouxe as ervas? Pode ir lá se divertir. Kione logo respondeu com alegria: está bem, vovô, até mais. Ela se despediu e foi procurar os seus amigos. Será que eles estavam assim, lá na areia do meio, lá em outro lugar? Nessa aldeia,
O que as crianças gostavam mesmo era de brincar lá fora, uma com as outras. Como deve ser, trocando, partilhando, enfim. E chegou a observar quem estava lá fora. Olha, dizia ali. Logo foi respondida. Kione, vem brincar com tanta alegria. Lá. E assim começou a cantoria. Elas brincam tanto de salto à corda que ficam cansadas. Kione perguntou a Nizia, você quer mesmo tomar banho no rio? Ela até pensou. A gente estava brincando de corda ainda agora, mas tudo bem, vamos. Então, um dos amigos viu Kione e a Nizia saindo e foi atrás deles. Vocês vão querer mesmo ir para a cascata? Eu também quero ir. E correu atrás das meninas. E os 3 amigos saíram correndo e conversando atrás de um som. Correram, andaram e seguiram e seguiram. Essa andança não foi assim. Um som. E daí? Que som é esse, menino, que vem do lado de lá? E daí ficou todo animado e disse, eu acho que vem da mata misteriosa. Vamos lá ver. Ai. É da Nizia, balançando a cabeça de um lado para o outro. É melhor não entrar aí. Pois vamos entrar sim. Tem daí para algumas pessoas, porque tem daí para outras, fosse o nome que você quisesse que falasse no seu coração. Pois, respondeu a Nizia, não. Já estava zangada. Deve ter muitos bichos nessa mata. Oi, sim. Oi, não. Oi, sim. Oi, não. Mas ele insistia, até pela música ele insistia em colocar. Mas Kione saiu andando. E tem daí para mim, tem daí para outras pessoas. E Nizia foram atrás dela. Eles entram na mata, onde o céu é repleto de folhas verdes. E o chão estava cheio de folhas. De tantas cores, amarela, marrom, vermelha, laranja, muitas cores. Kione pisou numa folha enorme e fez um som engraçado. Eles começaram a rir. Eu pisei na folha, sei que eu vim fazer chuê, chuá. Eu vim fazer chuê, chuá. E assim seguiram cantando. As crianças, quando menos esperaram, surgiu uma chuva e elas acabaram se perdendo. E agora? Elas não sabiam onde estavam. E novamente ouviram aquele som de música. Um som assim, estranho. A amiga de Kione gritou. Eita, o que é aquilo? A parte da mata fechada, aquela parte misteriosa, estava lá. Cabaças estavam por cima, estavam embaixo, estavam em todos os lados. Kione, Nizia, vamos sair daqui. Vamos embora. Logo o amigo lembrou da necessidade de sair correndo dali. Mas as cabaças começaram a surgir de todos os lados. E foram rolando pelos caminhos. Eles estavam cercados. E agora, o que aconteceria? Cuidado ali em cima, Kione, gritou sua amiga. Era cabaça por tudo quanto era lá. E eles estavam perdidos no meio da mata. Com vários movimentos e golpes, Kione e seus amigos saíram assim de uma emboscada. Uma emboscada que eles nem sabiam o que estavam fazendo ali. Bora ali, corra, vamos, disse Kione para os amigos. Eles todos saíram correndo para todos os lados de forma muito rápida. E ninguém viu quando a Kione tropeçou e caiu no chão. Com o pé preso, ela ficou sozinha. E as cabaças continuaram a aparecer. Assustada, ela pegou um pedaço de pau no chão e conseguiu se soltar.
Quando ela pegou esse pedaço de pau, viu que podia usar para se proteger, como uma guerreira que segura uma espada e que não está mais com medo. Ione bateu forte numa cabaça que se abriu e soltou um som incrível, um som assustador, um som que ela nunca tinha ouvido antes. E o som foi para um lado, foi para o outro, e ela foi abrindo as cabaças. Um para um lado, um para o outro, e como abria as cabaças que estavam lá rolando na sua frente. Ione ficou surpresa com os diversos sons que tinham saído dentro dela. Dom, 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 din, dom, din, dom, din. Ela sorriu maravilhada e viu a mata mais iluminada, quase como uma dança. E ela se movimentou pela mata, abrindo as cabaças. Dom, dom, din, dom, 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 dom. Se lembrou do que sua mãe falou. A mata faz sons se prestarmos atenção. As cabaças, o som, a mata, a música, agora ela entende. Tudo se conecta, tudo tem uma relação. Ione sabia exatamente o que precisava fazer. Então, pegou um pedaço de cipó, começou a prender uma cabaça, quando ouviu seus amigos chamando por ela. Aquele som diferente parou de repente, e a mata voltou a ficar silenciosa. Mas nesse dia, algo mudou. Algo se despertou. E foi ali, naquela pequena mata misteriosa, que algo muito poderoso se criou. Ione, onde você está? Você está bem? Vamos embora, que é hora, disse a Ione. E os 3 amigos saíram andando de volta para a aldeia. A Ione atendeu ao chamado. Assim é minha pequena mamãe. Se é o fim da história, cabe a você decidir que não, porque vem muito mais por aí, entre mistérios e magias com a Ione, que nos ajuda a descobrir de que formas, todas as formas se apresentam e de que maneira podemos interagir. Um grande abraço da Ione e todos os seus amigos, pela lenda do Birimbau, a pequena Mandingueira. Parabéns, minha amiga, que histórias lindas! Que maravilha! Deixa eu colocar nós 3 aqui agora em tela maior. Joselma, sem palavras, deixa eu até colocar você aqui, a nossa palestrante em destaque. Sem palavras pela tua ajuda, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Foi de extrema importância, extrema valia a tua participação aqui conosco. E eu só me sinto honrado de ter vocês aí como equipe que auxilia a escola, que nos ajuda quando a gente precisa. Não vou falar muito da Mônica hoje, porque eu já venho falando o tempo todo, daqui a pouco nós 2 choramos. Já é redundante, né? Você sabe que ontem eu acabei dizendo que Mônica é a madrinha das causas impossíveis, né? Tudo que a gente acha que quando ela bota a mão, as coisas vão, assim, é incrível. É a nossa fada madrinha. Jô, sua fala final aí, a sua despedida, seus contatos para caso alguém queira entrar em contato com você, Instagram ou rede social, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer, apesar do nervosismo, para mim foi extremamente prazeroso. Eu espero ter contribuído. Obrigada, Mônica, por ter me indicado. Obrigada, Gabriel, por ter me recebido. E eu estou à disposição, se precisar, é só gritar aí, fala aí com a madrinha Mônica. Eu coloquei no final dos slides o meu Instagram, Joselma_Amanda, e o meu telefone. Meu Facebook é Joselma Oliveira, e qualquer coisa eu estou à disposição, os slides estão com o Gabriel, para quem se interessar, e eu não coloquei o e-mail, eu esqueci de colocar o e-mail. Pode falar que eu coloco já aqui nos comentários também.
joselmakid@gmail.com. Kid, bem como você diz, com K-I... ID. K-I-D mudo. Tá. K de cat, I de índio, D de danou-se. Arroba... gmail.com. gmail.com. Vou colocar aqui deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar nos comentários, você confere aí se tá certinho. Ok, deixa eu ver. Tá certo. joselmakid@gmail.com. E estou à disposição dos próximos momentos. Tem sido muito rico. Foi rico para mim. Tem sido rico desde o início, eu assistindo as palestras dos outros palestrantes assim maravilhosos. E está aqui também. E pode contar comigo para as próximas. Eu prometo ficar mais calma. A Mônica já está me cobrando para nós fazermos uma segunda semana literária em outubro. Pronto. Ali naquela semana da criança ali também. Vamos articular e vamos estar junto com certeza de novo. Pronto, podem contar comigo, tá bom, gente? É um prazer. Obrigado, minha amiga. Moniquinha, suas palavras, minha amiga. Então, só para encerrar, convidar para os outros momentos. Amanhã a gente continua na Semana Literária. Eu nem pedi licença, gente, para Givanilson, nem para Joana, para contar as histórias deles. Só mandei um zap, eu só vou contar a história de vocês, tá? Aí depois eles veem a mensagem assim, a gente não sabia, vocês não olharam o celular. Mas são histórias que falam coração, dentre todas as outras formas de literatura. Eu só tenho a agradecer. A minha trança em homenagem a Chione, tá? Tem uma trancinha hoje de Chione e um colorido do chocalho do rei. Então, uma mistura. Então, é como a literatura faz, né? Mistura tudo da nossa vida e a gente projeta os nossos anseios, os nossos desejos, porque quando a gente conta história, quando a gente recebe uma história, quando a gente escreve uma história, a gente dá tudo de si, tudo. Às vezes nem tanto, mas o que a gente fornece e partilha, a gente acaba recebendo do outro em doses maiores. E que algumas pessoas dizem que são doses terápicas. E a literatura, a contação de história, a mediação de leitura, ela é uma ação terápica para quem conta e para quem recebe. Então, faço um convite, para todas as pessoas para continuarem. A questão da segunda semana literária são ações pontuais para a gente se juntar, mas que a literatura possa invadir todos os outros dias do ano, que ela possa caminhar entre as pessoas, porque muitas vezes, pela literatura, a gente consegue respostas que não encontramos quando a gente está sem ela. Na literatura, a gente pode ser quem a gente quiser. Na literatura, como a literatura é uma obra aberta, a gente vai se identificando de acordo com as situações que nos apresentam como respostas. Então, a literatura é justamente isso, você possibilitar encantos para você e para o outro. E algumas pessoas podem até dizer assim, entrar muito na esfera de amanhã. Eu não sei contar a história. E a gente costuma brincar. Mas você, quando recebe um fato, por exemplo, a gente chega na escola Fusarca e Folia. Aí tem uma professora que chega lá, desculpa, Gabriel, eu me atrasei. Por quê? Quando eu estava indo para a escola, acreditem, teve uma batida no sinal. Quando eu tentei passar para o outro lado, eu fui ver o que alguém estava precisando, se precisava socorrer. Aí eu vi que ninguém precisava de nada, não. Atravessei a rua, segui na questão. Quando eu chego da escola, você acredita que uma conhecida me parou, Gabriel, para dizer que, você está trabalhando na escola Fusarca e Folia? Ai, que bom saber. De repente eu posso colocar meu filho ou minha filha lá. Aí a professora, já cheia de orgulho, e por que você não coloca? Nós temos um trabalho diferenciado, nós trabalhamos de uma outra forma. E quando a professora menos espera, olhou para o relógio, meu Deus, eu estou atrasada. Gabriel vai me fuzilar. Mas eu vou explicar. Porque eu estou falando da escola Fusarca e Folia. Só que não muito satisfeito. Parece que alguém adivinha quando a gente está atrasado. Chegou o senhor da rua do lado. Disse, você nunca mais, tia, passou lá na minha venda. O que está acontecendo? E a pessoa costumava dizer que eu passava o tempo todo. Mas você acredita que eu estou saindo tão em cima da hora? E outra pessoa está aí por mim, mas eu não deixei de comprar na sua venda, não. Aí eu cheguei perto do portão da escola Fusarca e Folia, Gabriel, você acredita? Ainda passou uma mãe dizendo, professora, ouvindo das atividades, muito obrigada. Aí você perguntou se é tarefa de casa. Ia ter outros trabalhos diferentes. Lá fui eu explicar a mãe, Gabriel, tudinho.
Quando eu me dei conta, eu estava 1h30 atrasada. Cheguei aqui na sua frente e disse assim, Gabriel, me perdoa. Olha, o tio da padaria me parou da venda, que também é a venda, a padaria aqui também em alguns lugares. Enfim, fiquei em outro. A mãe me parou, o acidente aconteceu, o sinal quebrou, por isso que foi essa confusão. Eu estou há 1h30 atrasada. Eu não sei se você vai acreditar em mim, não, mas eu estou aqui para lhe explicar. Que não foi minha culpa, não. Aí depois que a pessoa termina a história, pronto. Tá certo, tá desculpada. Vá-se embora para sua aula. Ela contou uma história. Então, todos somos contadores de história, porque a gente traz fato da realidade e a gente pode aproveitar. Então, que sigamos na magia literária, contando histórias, trazendo histórias de vida para encantar outras pessoas. Beijo grande. Você está perdoada, porque enquanto você estava fazendo todo esse trajeto e fazendo justamente o que você me falou agora, teve 3 mães que me ligaram falando que encontraram você na rua e vão colocar as crianças aqui. Está perdoada. Gente, muito orgulho da Escola Fusarca e Folia, porque eu estava dizendo a Gabriela essa semana que a gente coloca ele assim, o apelido, né? A gente é muito conhecido pelo apelido, né? Contra a Medfly. Então, eu estava conversando com o Gabriel que a Escola Fusarca e Folia essa semana, ela tem possibilitado um intercâmbio entre locais, entre estados, entre cidades, entre profissionais, mas todos com o mesmo objetivo. Trazer a leitura, a importância da leitura, a importância da literatura para a formação integral do ser humano. Estamos aqui com muito bom grado, porque a gente acredita na escola, acredita na proposta pedagógica e acredita que a literatura e o incentivo à competência leitora entre os pequeninos e entre as famílias é de suma importância para a compreensão, inclusive, devida de ações impactem, ações que formem integralmente. É como diz Antônio Cândido, né? A literatura é um direito humano. E por que não viver? Por que não transformar esse direito, né, em algo diário, corriqueiro? E sigamos com a literatura, no incentivo à competência leitora, à mediação, no incentivo a ler o mundo, né? Como o Paulo Freire coloca, né? A leitura do mundo. Né? Então, você já vem com a aspecto. Então, vamos esperançar. Nesse centenário, inclusive, no ano do centenário de Paulo Freire, vamos esperançar, vamos trazer, né, formas de ler o mundo, vamos fortalecer os círculos de leitura, os círculos populares, a troca. E é isso que a Escola Fusarca e Folia está promovendo essa semana. Uma rica troca entre pessoas que acreditam que é através da literatura que é possível impactar e impossível não se apaixonar. Falei demais, já, gente. Obrigado, minha amiga. Vou colocar aqui, então, para nós encerrarmos. Deixa eu colocar aqui o cartaz de amanhã, né? Aqui. Então, já com as devidas alterações. Às 9h da manhã, então, Leonor Eugênia, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, contação de histórias com dedoches e amigurumis. E às 14h, Mônica Beltrão, que acabou de se despedir da gente aqui, com literatura e encantamento. Essa palestra das 16h nós não teremos, né, por problemas de saúde da Juliana, mas depois ela vai fazer a gravação, ou de repente a gente faz ao vivo também a palestra, e vai também constar nos vídeos da Semana Literária Fusarca e Folia. Então, muito obrigado, minha amiga, mais uma vez. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.